Am- Amém! Mais uma parte de estratégia e hoje com a nossa pastora Rose, diretamente de Guarapari. Vem para cá, vem pastora, fica à vontade, queremos te ouvir. Graça e paz, queridos, graça e paz, né? Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre, para sempre, para sempre. A misericórdia dele vai durar, ainda que a gente não entenda, né? Eu queria saber se os dois aparelhos estão conflitando e se está dando para vocês ouvirem bem ou se eu preciso desligar o outro. Tá tudo certinho. É porque eu estou fazendo um teste aqui em próximos vídeos. Bom, eu ligo na terra, Senhor, esta oração que Zita fez. Me ajuda a ser fiel àquilo que o Senhor falou ao meu coração. Em nome de Jesus, eu sou apenas um vaso, só um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor faça e fale através de mim da forma com que tu queres. Em nome de Jesus, amém. Quero dizer, queridos e queridas, que nós precisamos ser fiéis ao nosso chamado. Precisamos entender o plano e o propósito do Pai na vida de cada um de nós. E isso é tão sério que Satanás ele sabe que ele não pode, veja bem, ele não pode riscar, tá? O nosso nome do livro da vida. Ele não pode te fazer perder a salvação. Ele não pode. Ah, o diabo levou para o inferno. O diabo não leva para o inferno. Não é o diabo que leva para o inferno. O que faz o homem ir para o inferno é o fato dele rejeitar quando Jesus bate a porta, dele rejeitar o presente que é dado gratuitamente através de Cristo Jesus. Então o diabo mente, e ele mente desde o princípio, porque ele é o pai da mentira. Então, muitas pessoas dizem para mim assim: ah, pastora, mas o diabo me fez pecar, o diabo fez isso. Ele arma as estratégias e a gente cai por falta de sabedoria, por falta de obediência, por falta de discernimento. E hoje eu quero compartilhar com vocês os 3 Ds. D de dado, tá? Os 3 D de dado, não é assim, não é assim. Que o diabo usa para nos enganar. E a gente precisa de estratégias. Porque quando eu tenho estratégia, eu às vezes leio a palavra, mas eu não tenho estratégia. E o que, que eu percebo? Quem é da área do ensino fica assim, meu Deus, mas é tão claro, é tão simples. Mas quem não é especialista em estudar, em discernir, quem não tem aquele discernimento na área do ensino, não consegue perceber. E muitas vezes nós somos colocados em armadilhas por falta de entendimento e discernimento. Então, eu quero trazer um pouquinho aqui bem fiel àquilo que Deus me dá. Tanto é que Deus hoje não deixou eu ficar com muito papel, anotação, ah, eu posso dar isso, eu posso aquilo. Deus falou, não, seja fiel com aquilo que eu tenho colocado em você. Não é por você, é para mim. E eu uso quem eu quero, da forma que eu quero. A glória é só dele. A glória é só dele. Então, Satanás, ele vai fazer o quê? Ele vai usar a primeira arma de ataque dele na nossa vida, para roubar de nós essa identidade. Nós temos uma identidade. Se alguém chegar perto de você agora e disser assim: você não é filho de fulano, fala isso para uma criança. Você deve ser adotado, você é tão diferente do seu pai, você é tão diferente da sua mãe, você não é filho de João nem filho de Maria. O que aparece na cabecinha da criança? A dúvida. Nossa, realmente eu sou tão diferente do meu pai. E não é diferente com o inimigo das nossas almas. Ele vai botar 3 Ds no nosso caminho. O primeiro deles, que é terrível, e ele vem assim, sutil, ele vem de uma forma tão graciosa que a gente nem percebe que é a primeira armadilha.
E você que gosta de anotar, eu estou vendo Dona Laura aí com a canetinha, a primeira estratégia do inimigo contra as nossas almas é a distração. O que é essa distração? E aí, nós vamos lá para Lucas 10, do versículo 38 ao 42, que vai contar a história de duas irmãs. O texto diz, e aí eu vou resumir, porque se nós formos ler, vai tomar muito tempo, mas aí eu deixo como tarefinha de casa para vocês lerem. O texto vai contar que Jesus estava indo pelo caminho, Jesus já havia ensinado sobre a misericórdia, a compaixão, e Jesus entra e para na casa, e provavelmente já conhecia aquela família e já era amigos deles, né? O finalzinho de Lucas 10, 37 vai dizer que né, ele ensina lá o intérprete da lei, e chega no versículo 38, ele diz: indo eles no caminho, entra Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Ou seja, Marta era a anfitriã. Marta era aquela que abriu a porta para receber Jesus, né? Imagina, eu, como uma boa Marta, se você disser assim, estou indo na tua casa, você pode ter certeza, eu vou mexer na minha agenda, eu vou preparar a mesa, eu vou fazer um café, o que que ela gosta, o que que ela não gosta. Eu não vou ter sossego enquanto eu não preparar o meu melhor para você, porque eu gosto de receber bem. Isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Todos nós temos, seja homem, seja mulher, temos um pouco de Marta. E temos que ter, porque senão seríamos pessoas confusas, desorganizadas e deixa para lá. Mas a questão não foi essa. A questão que Marta, ela ficou distraída com a recepção e esqueceu o convidado principal da festa. Pensa, você gasta, sabe, Mônica, aquela preparação para fazer o retiro do transbordo. Vou fazer isso, vou enfeitar aqui, vou arrumar. Cadê? Quem é que vai me ajudar? Prepara tudo muito lindo. E no dia da festa, você está tão estressada que você não consegue dar um abraço, você não consegue dar um beijo, você não consegue parar para ouvir ninguém. E aí a festa acaba e você perdeu o melhor da festa. O melhor da festa não é a comida, não é a bebida, mas é a pessoa que é o centro da festa. E às vezes nós vivemos como Marta. A pessoa em nós que está preocupada com tantos detalhes se esquece que o convidado principal é Jesus e a gente às vezes precisa parar tudo, 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 tudo. Hoje eu pedi perdão ao Senhor. Eu falei, Deus, eu te peço orientação para tudo, não me deixe errar, porque eu não tenho mais tempo para errar, Senhor. Eu tenho que aproveitar todos os momentos da minha vida, porque eu tenho o quê? 35 anos, né? Eu quero chegar aos 95, aos 100, se o Senhor não voltar. Então, eu tenho que remir o meu tempo, porque eu quero viver os meus dias para servir o meu Senhor. Eu quero que todo mundo que olhar para mim não me veja, mas veja a graça dele. Então, eu tenho uma meta, um propósito, um destino, mas nós somos distraídos o tempo todo por filhos, por netos, por genros, por noras, por patrões, pela casa, e nós somos insatisfeitos por natureza. Somos seres sedentos de satisfação o tempo todo. Herdamos isso dos nossos pais, da nossa natureza adâmica, que grita, é a carne que grita e briga contra o espírito o tempo todo. Então, a primeira coisa é nos fazer ficar distraído. E nesse texto, Jesus, ele traz Marta a uma reflexão. Eu ouço pessoas dizerem, Jesus brigou com Marta, apoiou Maria, e assim, eu não quero ser Marta. Não, querido, nós vamos ser Marta a vida inteira.
A vida inteira nós vamos lutar contra essa Marta que não quer parar, que não quer se aquietar e que não quer ouvir o Senhor. Então, a distração é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, e depois vocês leem com mais prazer, com mais detalhes, o quanto de. E aí se pergunte, o quanto de Marta tem dentro de você hoje, tá? Põe lá a porcentagem, e o quanto de Maria tem dentro de você hoje. Aí, se você estiver me ouvindo aqui pelo YouTube, coloca lá na descrição do vídeo, né? Porque agora eu estou chique, eu estou aprendendo com a minha amiga Lila Silfe, que a gente precisa curtir lá no YouTube e colocar as nossas opiniões ali. Isso é importante para o engajamento. E às vezes eu olho lá no YouTube e ninguém curte. Então, nem que seja eu, pastora Mônica, eu vou lá curtir a minha ministração. E aí, coloca lá, eu tenho tantos porcentos de Marta hoje e tenho tantos porcentos de Maria. A primeira vez que Deus falou comigo nesse texto lá atrás, olha, eu levei um susto, porque tinha 80% de Marta. 80 e 20 só de Maria. E aí a luzinha acendeu. Eu falei, gente, como eu ensino algo que eu não estou vivendo, eu não posso ser hipócrita. Eu não posso ser hipócrita, ensinar algo que eu não estou vivendo. Porque se eu abomino isso, eu não posso viver isso. Isso é hipocrisia. Eu não posso ensinar algo que eu não vivo. E aí eu comecei a dizer para o Espírito Santo, Senhor, trabalhe em mim, por favor, seja o meu guia, me oriente, fala comigo, abre os meus ouvidos para que eu ouça o Senhor. Eu não quero ser religiosa, mas eu quero ser sensível ao teu Espírito Santo. E eu me lembro quando eu estudava sobre o avivamento, e eu estudava sobre a vida de Paul Yong-Cho. E tem uma cena no livro dele que ele diz assim, Espírito Santo, quando o Senhor precisar, puxa o meu paletó. Na Assembleia de Deus tem isso, né? Quem sentava atrás, o pregador demorava muito, ia lá alguém e puxava o paletó para o pregador saber que o tempo já estava acabando. E ele orava assim ao Senhor, Senhor, puxa o meu paletó e não deixa eu passar a linha divisória. E eu falo, Senhor, aperta o meu coração. Quando eu sinto o meu coração apertado, incomodado, eu faço porque eu sei que é Deus que está me impulsionando. E essa semana eu fiquei muito triste, porque eu faço tudo que o Senhor me orienta, e às vezes o Senhor me manda fazer umas maluquices, eu vou lá e faço, e quando de repente as respostas vêm, e eu vejo, papai, por que às vezes eu sou tão covarde, por que eu me distraio, por que eu fico com medo e não sou obediente ao Senhor? E aí eu tomei uma decisão e falei assim, vou chamar uma moça para me ajudar. Mas pastor Tony, que é um homem muito sábio, que enrola, né? A linha do meu carretel o tempo todo para eu não virar pipa voada. Eu já falei isso aqui no passado. E ele continua fazendo. E às vezes eu não entendo por que Deus usa ele. Talvez se usasse outro eu não ouviria. E Tony falou assim, Rose, não chama ninguém, porque a gente tem uma situação atípica em casa, né? Nós temos uma adolescente em casa que hoje não suporta estranhos, que tem toda uma rotina, mas aí eu fico, puxa, o Tony está ocupado, eu não posso pedir ele para me ajudar nisso, as tarefas se acumulam e eu preciso cuidar, eu preciso limpar. A Marta começou a crescer. E eu, sem falar nada com o Tony, pego o meu WhatsApp e chamo alguém para vir limpar a casa. E hoje o Espírito Santo falou assim: muito bem, você vai falar de distração. E olha o que você fez. Tony não falou para você que ele ia achar um tempo e ia te ajudar? E por que você fez isso? Eu falei, Senhor, me perdoe. Eu me distraí tanto e eu fui para a praticidade. Qual o problema de mandar um WhatsApp para uma pessoa e pedir para ela vir fazer a faxina? Aí o Senhor falou assim, pois é, só que você esqueceu que hoje é quarta-feira. E você marcou com ela 7 horas.
E você imagina o transtorno que ia ser você na sala, ela chegando, você tendo que dar atenção, né? Porque todas as minhas colaboradoras que chegam, primeiro senta à mesa, toma um café ou almoça, ou faz qualquer coisa, e depois pega na rotina da tarefa. E eu falei, Senhor, eu até nisso me distraí. E aí, mas como Deus é tão bonzinho, Deus tem tanta misericórdia, nos ajuda a arrumar as nossas bagunças, imediatamente eu pedi perdão. Senhor, me perdoe, porque eu falei para o Senhor que eu ia me submeter ao meu marido em tudo, nos pequenos detalhes. Eu ia ouvi-lo, eu ia obedecê-lo, porque se eu aprendo a fazer isso com o Tony, eu faço com o Senhor mais levemente. Mas se eu não aprendo com meu marido, que eu vejo como eu vou obedecer a Deus, que eu não vejo, que eu só conheço a Deus pela palavra, pela oração, mas eu não vejo Ele encarnado. E Deus se encarna na minha vida através do meu marido, do homem que eu amo, respeito, honro, porque senão a gente vira terra de ninguém, sem ordem, sem lei, sem controle. Todos nós precisamos prestar conta a alguém. Eu preciso prestar conta ao meu marido. E depois eu fui tão terrível que eu quis convencer ele, sabe? Eu falei, amor, você está tão ocupado, o que que você acha? Só que eu já tinha feito. Eu não fui honesta. E a desonestidade, ela entra assim, pastora Mônica, olha, sutilmente. A distração, ela vem devagarzinho. E aí, eu pedi perdão na madrugada, 4 e pouco que eu já estava acordada, aquilo me incomodando. Eu falei, Senhor, eu errei. Ninguém precisa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo fala. E eu pedi perdão, fiquei triste, fiquei caladinha, enfim. Quando eu abri o celular, porque eu falei assim, eu preciso administrar isso agora de alguma forma. E aí eu fui me organizar, abro o WhatsApp, estava ela lá dizendo, ai, querida, me perdoe, aconteceu um imprevisto, eu não vou lá. Que alívio. Papai, muito obrigada. Mas eu preciso me expor. Eu preciso contar para os meus irmãos na sala que aqui tem uma pessoa igualzinha a você, que se distrai, como Marta se distraiu. Deus organizou a minha bagunça, mas há bagunças que a gente faz, querido, que não tem como organizar. Existem bagunças que a gente faz em relacionamentos amorosos, em feridas com filhos, com noras. Assinamos documentos que Deus não mandou assinarmos. Emprestamos quando Deus fala não empresta. Nos metemos em histórias que não são nossas, que é o tratar de Deus. E por mais que isso doa, a gente tem que dar conta. Um dia, quando Deus permitir, eu vou contar um dos maiores desafios que eu tenho vivido nesse tempo. E aí, eu nem sei que horas tem, nossa Deus, a hora foi embora. Depois da distração, vem uma outra arma poderosa, porque aí você já está distraído. E muitos não têm tempo de corrigir a distração. E aí vem o desânimo. Porque depois que você peca e você se dá conta, vem o desânimo. E sabe quando vem o desânimo, querido? Depois de uma grande guerra. Por isso eu digo assim, olha, quando você estiver numa grande batalha e Deus te der a vitória, Deus foi honrado, glorificado, você pode até testemunhar, mas não deponha as suas armas. O escudo tem que ficar na mão, a espada na outra mão e fique vigilante. Ah, pastor, eu não posso celebrar? Pode celebrar, mas celebre armado. Porque é nesse momento que o inimigo retalha. E ele se levanta com tudo e vem o desânimo. E aí eu vou destacar para você ler também, deixar como tarefinha de casa, o texto de 1 Reis 19, onde vai contar a história do profeta Elias no Monte Horebe. O texto vai desde o versículo 1
E aí tenha paciência e leia até o versículo 18. Quando eu tiver outra oportunidade, eu vou dar um estudo só sobre essa estratégia de guerra na vida de Elias, né? Eu vou pedir às meninas aí para me lembrarem disso. Como nós somos abatidos após uma grande batalha. A salvação de um marido, de um filho, a cura de alguém na nossa casa, e você fica tão feliz e testemunha, mas o diabo não dorme, ele não para, ele vai continuar investindo em áreas da nossa vida. Se ele não pode usar A, ele usa o B. Então, muitas vezes, um contra-ataque do inimigo, a pastora Ludmila cantava isso nas canções dela, né? Ele não vai parar, querido. Sabe por quê? O objetivo dele não é tirar de nós a salvação, porque ele sabe que ele não pode. Mas o objetivo dele é tirar-nos a alegria da salvação enquanto estivermos aqui. Porque na eternidade já está decretado, é glória, aleluia, louvores, é santo, 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 santo. Mas eu preciso cantar glórias, aleluias, santo, 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 aqui, diante de Deus e diante dos homens. Os homens precisam ver quem é o meu Pai. Satanás é ladrão de alegria, Nayara. E ele vai usar tudo e todos. Elias teve desânimo porque ele se distraiu. E, por fim, por causa do nosso tempo, eu não vou entrar muito nisso, mas a terceira arma poderosa, de primeira distração, depois o desânimo, e em terceiro lugar vem a dúvida. E aí eu vou deixar como referência um texto conhecido também, mas que poucas vezes a gente se atenta para ele. Quando Deus forma o homem, ele primeiro prepara o jardim. E ele põe lá, né, no jardim, ele diz assim, no capítulo 2, a partir do versículo 18, ele vai formar a mulher. Né? Ele já formou o homem, ele preparou o jardim. Lá no versículo 9, primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos ler lá no início. 8. E plantou o Senhor Deus, Gênesis 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ele primeiro faz o jardim e depois ele põe o homem lá. Ele forma o homem, né, do pó da terra. Aí ele diz que do solo fez brotar o Senhor toda sorte de árvores, eram todas as árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu imagino que a árvore estava no centro, tudo que passasse ali, os animais, Adão, ele via a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também via do outro lado a árvore do conhecimento. Então, havia duas árvores, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, e as árvores que eram boas para alimento, né? Havia a árvore da vida, que essa árvore da vida era um fruto que lá em Apocalipse vai citar de novo. Você poderia comer dela, e lá vai dizer que as folhas dessa árvore cura. Então, a árvore da vida, o homem não morreria. A eternidade estava ali. Deus colocou aquele fruto para o homem comer e se alimentar. Adão teria sua família, seus filhos, sabe-se lá quantos anos viveria. Né? Então, aquela árvore estava ali, Adão podia comer. Mas tinha próximo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que eu quero conhecer o mal? O mal não é tarefa nossa, queridos. Tem tanto filho de Deus que chega para mim e diz, pastora, mas as pedras, mas os olhos, mas as cores, mas isso, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo. Querida, eu não estou aqui para dizer para você o que é pecado e o que não é pecado, porque eu não gasto tempo mais estudando
sobre império das trevas, demônios. Eu quero gastar os meus dias adorando o meu Abba, porque enquanto eu estiver escondida na cruz do Calvário, enquanto eu gastar tempo estudando a essência e a minha paternidade nele, quem eu sou, para onde eu vou, qual é o meu destino, eu não me distraio. E tem gente se distraindo porque vai pisar no território do inimigo. Então, eu vou passar mais um pouquinho. Na página seguinte, a gente vai ver aqui a formação da mulher. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma auxiliadora. Deu o nome de Eva. E aí chega, né, no capítulo 3, vai começar a falar da queda do homem. Engraçado que não fala da queda da mulher. Porque, querido, homem e mulher é uma coisa só. Não existe essa questão de separação de macho, fêmea. Quando Deus olha a sua criação, ele olha integrado nele. Nós é que fazemos essa confusão, essa mistura com o gênero, é ele, é ela. Nós somos um em Cristo Jesus. Na eternidade não vai ter isso, somos todos filhos amados, na mesma proporção. E aí o texto vai dizer: Satanás vem e coloca a terceira arma, que é a dúvida. Depois que nós estamos distraídos, que nós estamos desanimados, vem a dúvida. Será que Deus me ama? E se Deus me ama, por que Deus deixou essa criança nascer assim? Por que Deus deixou meu marido me trair, não me mostrou? Por que essa doença veio se Deus me ama? E nós ficamos questionando as coisas que acontecem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem respostas de oração que não serão respondidas nesse tempo. Algumas coisas serão respondidas na eternidade, né? Tem coisas que nós vamos perguntar para o apóstolo Paulo, nós vamos chegar lá para Moisés, nós vamos chegar para Elias e dizer: Elias, por que você fez isso? Deus não está preocupado em dar resposta, porque nós não temos essa ousadia de dizer: Deus fala comigo e fala assim, assim, assim. Olha que abuso nós. Ele é Deus. Ele faz o que quer, como quer, da forma que quer, e nós não estamos aqui. Se o Senhor não falar comigo, eu não sirvo mais a Ele. Problema teu se você não vai servir o Senhor, Deus dos exércitos. O céu está à tua disposição, e se você não quiser, problema seu. Uai, eu vou ficar convencendo você a morar no céu comigo. Não podemos, querido. E olha que eu tenho muito amor e compaixão quando eu falo, mas Deus tem me dado uma falta de paciência com quem se faz de bobo em relação ao reino de Deus. E a gente não pode mais perder tempo. E ontem eu falei para uma mulher: você quer morrer? Então eu preciso me despedir de você agora. Sabe por quê? Porque eu tenho uma agenda lotada, eu tenho um monte de prioridades na minha vida. E Deus falou: ouça o pedido dessa pessoa, marque um horário, atenda ela e diga para ela: ela está aqui porque eu a amo, por isso eu te mandei atender. Agora, se ela não quiser, indica ela para outra pessoa. E eu fui muito honesta com ela. Falei: querida, não estou me fazendo importante, mas eu estou te posicionando. Ou você para de se lastimar, para de ficar tomando remédio para morrer, ou você faz isso de verdade, ou você para de brincar com você mesmo, porque uma hora o diabo ceipa a sua vida. E a mulher chorou muito, e eu agradeço as orações da igreja ontem, porque ela se posicionou e disse para a amiga dela: eu nunca vi uma psicóloga assim, porque ela não estava diante de uma psicóloga, ela estava diante de uma mulher de Deus, né? Que ouviu Deus falar, e eu disse: Senhor, eu quebro todos os paradigmas numa consulta, mas eu vou cumprir o teu chamado aqui. Né? Ninguém estava me vendo, mas vocês estão sabendo que Deus faz e Ele faz do jeito dele. Então Eva duvidou e ela diz e ela começa a conversar com Satanás.
né? Ela disse, Satanás olha e diz assim, mas o fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem o tocareis, para que vocês não morram. Deus não falou nada disso. Deus só falou que a árvore estava lá, não era para comer. Então, Satanás vem colocando dúvida. Você não é filha, você não é amada, você não é pastora nada. Se você fosse pastora, você seria calminha, mansinha, você aceitaria tudo. Ah, mas você é psicólogo, como é que você faz isso? Ah, mas você é avó, você não tem compaixão. E há tantas dúvidas, que a gente esmorece. E aí, qual é o melhor caminho? Ir para debaixo das cobertas. Adoecer, ficar com depressão, viver ansioso, e as doenças psicossomáticas estão aí, porque Satanás ele vai usar o nosso corpo para nos parar. Ele usa a mente, depois ele usa o corpo, ele usa as nossas emoções, ele usa o nosso coração. Então, eu fico aqui, mas a minha oração agora é para que a Marta dentro de nós se aquiete e Deus nos livre de toda distração. As distrações virão, mas que os nossos olhos estejam abertos. O desânimo vai vir, mas que eu possa me vestir de poder e autoridade e eu possa dizer para a dúvida: vai embora, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Gratidão a todos e até o próximo encontro. Amém! Beijo no seu coração. A live vai cair. Até amanhã. Obrigada, minha pastora, obrigada. Não vamos nos distrair. Meu Deus. Obrigada, Lila. Até mais.